Boa tarde. Voltamos agora e estamos no último bloco do Fórum AIDS e o Brasil, segundo Fórum AIDS e o Brasil, promovido pela Revista Imprensa, em parceria com a Escola de Jornalismo da ESPM, onde estamos agora. Muito obrigado mais uma vez à ESPM pela parceria e também o Ministério da Saúde, que fez o apoio aqui do nosso evento. Então agora a gente recebe a Georgiana Braga, que é da UNAIDS. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. O Pedro Furtado, que é roteirista, ator e diretor. E o Valdir Cimino, da Associação Vive e Deixa Viver. Muito obrigada por estar aqui também. É um prazer. Adorei seu jaleco. É a coisa mais linda. É o objeto do desejo na formação. É a coisa mais linda. Fala um pouquinho sobre a associação, por favor. Então, a associação, a gente forma e capacita voluntários para atuarem dentro da saúde como contadores de história. Eu diria que assim, é um processo sobre a ação do voluntário grande, interessante, quer dizer, muitas pessoas falam, precisa de tanto tempo para entrar dentro do hospital, para entender o outro, para cuidar do outro, né? E quando a gente está falando de criança e adolescente, é diferente, né? Você tem que ter um linguajar próprio, tem que tratar a criança e o adolescente dentro do mundo deles. Nós, adultos, tentamos, de uma certa forma, fazer com que essa criança, muitas vezes, não tenha a visão, né, de ser criança. E dentro da saúde, para criança e adolescente, é um horror, né? Para adolescente, eu diria que a gente tem 18 anos de experiência, a gente viu muita criança que algum dia alguém falou, olha, você vai morrer. Mas ela não morreu, né? Tecnologia, medicina, está tudo aí. E ela está se posicionando agora como um adolescente, qual é o meu papel, qual é o meu direito. Então, a gente tem escutado muito. E nosso trabalho iniciou dentro do Emílio Ribas, né? A gente brinca que dentro do Emílio Ribas nós descobrimos a grande possibilidade de transformar um voluntário em cuidador, em contador de história, e todos os resultados científicos, né, da contação de história dentro do processo da saúde têm nos ajudado a levar para dentro da educação do próprio profissional, né? Nós fomos convidados recentemente dentro da Universidade do Estado da Bahia e na Santa Casa de Misericórdia, a levar a contação de história na formação dos profissionais da saúde. Olha, então, eu acho que o nosso trabalho está causando aí um efeito bem interessante, né, de transformação social dentro da saúde. Muito bom. Georgiana, você é da UNAIDS e, óbvio, trata disso e atua em cima dos temas de AIDS há muito tempo, né? E a gente vem vivendo um momento em que a mídia está cada vez mais declinando, né, dos temas de AIDS na sua cobertura sistemática. A gente fala muito pouco sobre isso, fala mais quando chega perto de 1º de dezembro, que é o Dia Internacional, e depois para de falar, mesmo com os índices que têm aumentado de contaminação e de mortes por HIV no Brasil. Qual o papel da sociedade civil nisso tudo? Como cobrar que essa informação chegue? Como fazer para que essa informação de prevenção e de tratamento e de testagem, principalmente, chegue nas populações? Olha, nós temos que fazer uma parceria, na verdade, uma parceria entre a sociedade civil e os meios de imprensa que trabalhem juntos e que a imprensa seja a voz da sociedade civil, que ajude a passar essas mensagens. Porque nós estamos falando de contadores de histórias, a gente tem que contar histórias e trazer também o debate. Então, a sociedade civil tem esse papel de fazer com que a imprensa pense no debate, né? A gente vê, como você estava mencionando, que saiu, né, o tema de AIDS saiu das páginas dos jornais. Ainda está em ciência, né? A gente ainda vê a cura, quando tem alguma novidade em termos tecnológicos, a gente vê, mas não tem na página da sociedade. E aí é o papel da sociedade civil de estar conversando e pautando a imprensa. Das novidades que estão acontecendo hoje, tem muitas novidades aí, a gente vê os novos testes, por exemplo, teste oral, que esperando aí a Anvisa aprovar, pode ser vendido em farmácia. Poxa. Qual é o impacto disso, né? Então, a sociedade civil tem que puxar esse debate junto à imprensa. Qual é o impacto? O que vai acontecer? Né? A gente tem tratamentos diferentes, tem o medicamento 3 em 1, que são 3 doses, a dose tripla combinada, então um medicamento por dia. E aí, o que mudou? O que muda na vida das pessoas? Né? A adesão melhorou, não melhorou? Esse tipo de debate tem que ser feito, tem que ser puxado pela sociedade civil. E tem que ser sistemático, né? E até em nível global. A gente fala, por exemplo, nós estamos vendo o mundo se preparando para uma agenda de desenvolvimento do milênio. A gente vê os debates, a ecologia, o pós-milênio, né? Então, assim, AIDS era um
dos pontos da agenda do milênio. Agora, os próximos, desenvolvimento sustentável, onde está a AIDS? Né? Como é que nós vamos fazer essa accountability que nós chamamos, né? Como é que nós vamos puxar os governos? É um papel da mídia, é um papel da sociedade civil de trabalharem juntos para poderem colocar essa força e esse peso nos governos. Certo. Pedro, ele é roteirista do filme Boa Sorte, que acabou de entrar em cartaz, né? Isso, e tem hoje. muito bacana. E tem lá a personagem da Débora Seco, que é soropositivo, né? Você acha que existe dentro da indústria cultural essa preocupação de levar informação sobre esse tipo de doença, por exemplo? Aliás, antes de você responder, vamos mostrar então o trechinho do vídeo do filme Boa Sorte, que o Pedro é roteirista. Vamos lá. Você está doente? HIV positivo, hepatite C, meu fígado não aguenta mais o coquetel, não aguenta mais remédio nenhum. Durante um tempo, ninguém sabia se o vírus era um ser vivo orgânico, achavam que era um cristal. Se o ser vivo, por mais rastaquera, por mais ridículo que seja, uma bactéria, um fungo, ele se reproduz sozinho. O vírus não. O vírus precisa do DNA do outro ser vivo. Ele é um alien, um invasor, deve ter vindo parar nesse planeta num meteorito. O vírus não sabe que eu existo, para ele eu sou comida. Por isso que eu vou morrer. Quanto tempo você vai viver ainda? Não sei. E você? Não sei. Pedro, é um diálogo super interessante, né? Você perguntou da preocupação. Eu acho que sim. Eu acho que há alguma preocupação, assim. Estavam falando antes das novelas, né? Sim. Colocar esse tipo de temática, assim. Mas é engraçado que eu estava falando com a Alexandra, do Portal da Imprensa aqui, e ela me disse que é muito importante essa coisa de tratar o assunto em obras ficcionais, assim, porque senão fica uma coisa fria, né? Assim, você sabe do assunto, mas você não sente aquilo, né? Eu me lembro que o primeiro livro que eu li sobre AIDS era um livro acho que é Valéria Polizzi, que chamava Depois daquela Viagem. Eu me lembro que, como adolescente, aquilo me marcou muito, porque era um ponto de vista específico, único, de um relato de uma pessoa, e aquilo me tocou mais do que o saber cientificamente sobre a doença, do que o saber estatísticas. Então, eu acho que essa coisa de trazer para o sentimento é muito importante, assim. E o filme, ele trata disso, assim, né? A história de um adolescente que vai parar numa clínica de reabilitação, e ele conhece essa mulher que é portadora do HIV e hepatite C também. E ele é uma coisa contraditória, assim, porque ela está morrendo, mas ela está cheia de vida. E ele, ao contrário, tá bem vivo, mas está morrendo, está deprimido e está se anestesiando com drogas. E essa história de amor, ele é transformado por ela, assim, durante o filme. E para falar a respeito da AIDS, vocês tiveram que fazer muita pesquisa, vocês mergulharam muito nesse universo? Sim, principalmente a Débora, assim, ela procurou um infectologista, que até me esqueci o nome dele agora, Daniel Wipp, eu acho. Davi Wipp. Davi, desculpa. E aí ela conversou muito com ele e ela se preparou, ela perdeu 11 quilos, né, para fazer o papel. E realmente mergulhou, que depois ela teve que até ser internada, assim, depois que terminou o filme, porque ela realmente foi fundo na coisa. E, sim, eu conversei com alguns médicos na época também, e também visitei clínicas, assim, de reabilitação. Muito bacana, muito legal. Eu queria saber a respeito, sobretudo por causa do trabalho da UNAIDS, em comparação a outros países, como o Brasil caminha nas campanhas, como caminha na disseminação de informação a respeito da AIDS? O Brasil tem um desafio muito grande, né? Pelo tamanho do país, pela complexidade do país, é um desafio muito grande. Porque, de um lado, tem uma resposta fantástica, é uma resposta médica excelente. Nós temos os testes, como eu estava mencionando, testes rápidos,
sanguíneos ou orais fabricados no Brasil, distribuídos pelo sistema do SUS, feitos com ONGs. Temos o medicamento também fabricado no Brasil, distribuído pelo sistema SUS. Temos, então, tratamento de ponta. Então, isso tudo é um aparato bastante forte que nós temos aqui. E, ao mesmo tempo, existe muita discriminação. Então, as pessoas ainda não estão acessando, as pessoas ainda não estão se testando, e a gente precisa trabalhar, então, esses dois lados, porque, apesar do sistema estar pronto para receber, a gente ainda tem muita discriminação, muita gente que ainda está morrendo sem saber que tem o vírus. Isso é complicadíssimo. A gente já tem um monte de pergunta aqui. Obrigada, gente, vocês que estão participando com a gente pelo site. O Fórum AIDS do Brasil está sendo transmitido ao vivo, então muito obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente. Tem muitas perguntas mesmo, então não vou conseguir passar todas, mas enfim, vamos para algumas. O fato da quebra de patente pelo Ministério da Saúde e o coquetel ser distribuído gratuitamente pelo SUS, na opinião de vocês, pode ter causado relaxamento da população, do medo de contrair o vírus, uma vez que ele já não acaba com a pessoa como acabava antes? Pode começar. Não sei se é esse o foco, né? Eu acho que é uma evolução natural. Quando a gente tem uma epidemia, eu acho que tem que ter... Eu acho que o que falha é exatamente a continuidade da comunicação dos meios, né? Porque, como vocês estavam falando anteriormente, aparece, desaparece. Aparece nos momentos que a gente, de uma certa forma, trabalha a prevenção. Ao ser contador de história, eu também sou publicitário, passei a minha vida inteira planejando mídia, comprando mídia, os espaços comerciais. Quando a gente vê que para alguém consumir um produto, ele precisa receber várias cargas de inserções, ele precisa ser impactado e ser impactado o tempo todo, eu acho que a mídia presta um desserviço quando ela não olha esses assuntos que são muito importantes, que falam da saúde do indivíduo, da educação do indivíduo, e a gente não vê uma continuidade. A experiência que eu tenho, assim, 18 anos, a gente viu criança beber. Em algum momento, olha, você não vai viver, mas ele está aí. E ele começa a reivindicar certas informações. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho um adolescente hoje ávido, interessado, tá? Eu tenho uma parte que a comunicação não funciona, não bate, né? Então, o indivíduo já tem lá o paradigma, tem remédio, eu não preciso me preocupar, né? Quando, na verdade, o que falta de informação para esse indivíduo, olha, tem remédio, mas você vai viver a vida inteira tomando esse remédio, você não vai poder falhar, porque se você falhar, né, você vai abrir um espaço. Outra coisa é a economia do país. Então, quando os genéricos entram, eles vêm também para equilibrar esse processo, né? Eu acho que eu acho que é uma evolução dos tempos. E se a gente olha para o social, naturalmente, a gente tem que facilitar a vida e a qualidade de vida dessas pessoas, né? Pedro, você como leitor e tal, você imagina isso? Que a informação de que existe um coquetel, que a pessoa vai viver bem, que está tudo certo, que isso mexe com a cabeça do leitor, do jovem, ele para de tomar cuidado? Pode ser verdade, eu não consigo fazer esse raciocínio assim, porque eu acho muito louco alguém achar que... então, beleza, vou tomar remédio a minha vida inteira. Mas... bom, antes estava falando aqui da coisa do uso da camisinha. Eu realmente, às vezes, conversando com amigos meus, eles falam assim que a maior preocupação é engravidar uma mulher. E a coisa da doença, às vezes, entra... Porque é também muito espalhada essa coisa de que uma relação, enfim, que não seja anal, teria muito menos risco da pessoa pegar. Então, eu acho que esse tipo por exemplo, o caso do livro lá que eu citei da Valéria foi a primeira relação sexual que ela teve, né? Isso que é muito marcante, assim, porque a primeira relação sexual que ela teve, ela contraiu o vírus. Então, a gente não pode contar com a sorte, né? Isso que o filme fala, o filme chama Boa Sorte por isso, porque, na verdade, ele fala que ele teve sorte, porque ele acaba querendo transar com ela sem camisinha e não é infectado. Então, a gente não pode contar com a sorte, né? Não dá, infelizmente. Né? Georgiana? A quebra de patentes foi realmente uma revolução. A gente tem que agradecer que nós tivemos e o acesso é possível hoje graças ao preço do medicamento que é possível que os governos possam pagar por isso.
Mas, ao mesmo tempo, o que falta, na verdade, aí justamente volta ao papel da imprensa, que sumiram os personagens. A gente não vê mais hoje na mídia, no mundo artístico, dos esportistas, né? A gente não vê os Magic Johnsons, os Cazuzas. Então, não tem mais esse símbolo. As pessoas não estão morrendo, definhando em público. E é isso que falta, porque então os jovens, principalmente que não viram, né, que não têm medo da AIDS, ou o segmento também de pessoas mais velhas que voltaram a ser sexualmente ativas, que não acostumaram a usar o preservativo também. Esses dois segmentos são mais fortes, mas claro que a gente fala para toda a população. Esqueceram e dizem, não é comigo, né? A AIDS está controlada, não está aqui, não vai acontecer. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, talvez a mídia peque nesse ponto, né? Que ela, de fato, como a gente tinha conversado anteriormente em outros blocos, falta dar a suíte da história, né? Contar o que está acontecendo. E também, óbvio, hoje em dia, por exemplo, se tem uma pessoa pública que está infectada, se ela não quiser falar, ela não fala, né? Não precisa. Não precisa. Não, e tem uma relação nos blocos anteriores que a gente, né, convive, participa. Às vezes a gente vê crianças que estão lá no processo de tratamento, e eu estou falando de criança de 7, 8, 9 anos, ele não sabe o que ele está fazendo lá. Ele sabe que vai lá tratar, tomar um remédio, passar por um processo, mas a família cria um processo de blindagem. Porque assim, 8 anos ele está passando um tratamento já há alguns anos e ninguém falou, ninguém explicou, quer dizer, hoje a gente tem literatura, a gente tem informação, né? A gente tem os manuais, né? Mas existem os conflitos, os paradigmas da sociedade, né? Então, às vezes, a família está prestando um desserviço em não abrir, em não informar. Mas aí é a culpa da família? Não, também não é a culpa da família. Outra coisa é a relação educação e saúde, né? Então, a gente não vê a participação, eu não vejo a participação efetiva da saúde entrando dentro da educação e espalhando essa informação. Existem programas, existem ações, mas a gente vê que muitas vezes elas são isoladas e elas não são trabalhadas em rede, né? Então, acho que a gente tem que ter bastante cuidado da mídia detectar esses flancos, esses buracos e, quer queira, quer não, arrumar a pauta para trazer, né? Porque, assim, a gente viu no bloco anterior, já falamos muito sobre isso. Vamos falar diferente, vamos falar ao contrário, vamos falar do meio para trás. Quer dizer, ou seja, tem que criar algumas artimanhas para poder, de fato, impactar e sensibilizar o público. Né? É que, de fato, às vezes é difícil convencer a cabeça, né? Que é o que a Fabiane disse na vez passada. Às vezes o repórter tem uma boa intenção, tem uma boa pauta, mas não passa na cabeça, né? Mas não, ele não. Tem muitas matérias novas, né? A gente pode falar de AIDS de muitas formas diferentes hoje. Como eu estava mencionando antes, tem várias tecnologias diferentes, mas também é um mundo diferente. 30 anos atrás, quando a gente começou a falar de AIDS, o telefone era um bem para a família inteira, que a gente declarava. Né? Hoje todo mundo se comunica, tem as mídias sociais. A gente sabe que isso aí está impactando o jovem. A educação sexual hoje tem que falar de forma diferente. Nós estamos falando do mesmo jeito do que 30 anos atrás. É isso que tem que ser renovado. Todo jovem tem que ter direito a uma sexualidade que não sofra bullying. Muitas vezes, até antes de descobrir a sua própria sexualidade, já está sofrendo bullying. E o bullying hoje está na mídia, ele vai direto para as redes sociais e dispara para o mundo. E isso vai ficar para o resto da vida. Então, cada vez as pessoas estão se escondendo mais e não querendo falar. E isso é muito difícil. Então, a prevenção, nesses termos, é muito complicado. E a gente está num período, na verdade, que a internet, as redes sociais e afins deveriam propiciar que as pessoas falassem muito mais, né? Elas se expõem muito em coisas que não tem muito a ver, né? E não em coisas que podem ajudar. Enfim, aqui as pessoas estão comentando no chat. Paulo, Júlia, muito obrigado. William, obrigada a vocês que estão aqui. Muito obrigado por acompanharem o Fórum AIDS do Brasil, prazer. Eles estão falando a respeito de se existe hoje um número elevado de óbitos no Brasil em decorrência da AIDS. E se tem a ver com o fato de que a mídia não noticie nem esse número para que aumentem o número de infecções. Você acha que existe esse número? Tem aumentado as mortes no Brasil em decorrência da AIDS? Em números absolutos, sim. Então, o NIDE soltou um relatório em agosto desse ano que dizia que 7% de aumento dos óbitos no Brasil. O que isso significa? Tem muita gente também que está se tratando há bastante tempo que
vêm a óbito. Mas principalmente que as pessoas não estão chegando ao tratamento a tempo. Mais uma vez, a gente volta ao tema da discriminação. As pessoas estão com medo de se testar, estão com medo depois que, se eu me testo, sou positivo, o que vai acontecer comigo? Então, não chega ao tratamento. Hoje, o tratamento é disponível assim que você testar positivo. Você pode testar positivo e tratar, o que evita uma série de complicações para o próprio indivíduo, de infecções oportunistas, e até a aceitação do próprio tratamento é mais fácil quando é feito mais cedo, mas também uma prevenção que vai, a pessoa que está tratando, que está seguindo, né, tomando seus medicamentos, ela também não vai transmitir esse vírus. Mas essa mensagem está sendo bem difícil de passar. Então, as pessoas ainda estão bastante medo de serem discriminadas, não testam, não tratam e vêm a óbito cedo. Tem medo até do resultado, né? Pois é, posso te perguntar uma coisa? Você sabe quanto tempo da pessoa infectada para isso aparecer no exame? Depende da pessoa. A gente fala da janela imunológica, né? Mas tem uma janela imunológica normalmente a gente fala de 3 meses. 3 meses? Sim. É porque eu acho que isso é uma coisa que também, assim, papos informais que mais ou menos a gente fala, não, tem que esperar 3 meses para... Mas agora os testes estão evoluindo também. Eles vão, o teste de fluida oral, por exemplo, que vai testar para ver se você tem as células, os glóbulos brancos, se eles já estão aparecendo. Então, os testes já vão evoluindo, a tecnologia está evoluindo para ser cada vez mais fácil de se detectar. Ah, que bom. Mas a ideia é mesmo de tirar o teste do armário. Não é para fazer uma vez na vida. Né? É para quando ficou com medo, né? Acontece alguma coisa, cara. Alivia e depois relaxa. Né? É o que geralmente... Uma outra coisa que a gente percebe também é a adesão, né? Sim. O brasileiro já tem, pela sua própria natureza, a automedicação. Então, isso é um horror. Quer dizer, o que a gente vê muito nos jovens, e a doutora Marinella, que acompanha o nosso trabalho, ela sempre coloca, né? O jovem tem aquela coisa do ímpeto, né? Eu vou me testar essa semana, não vou tomar para ver o que acontece. Não aconteceu nada, que legal. Então, agora eu vou dar mais uma parada. Quando aí é uma tuberculose, é uma pneumonia, e aí brinca-se com tudo, né? Com a família, com a angústia, com os profissionais da saúde. Né? E os profissionais às vezes ficam bravos, falam, você estava fazendo direitinho. E do nada parou, vamos testar. Então, né? A adesão é você falar, você precisa tomar, mas a aderência é a família entender, são os parceiros, né? Porque não adianta o indivíduo, ele vai entrar numa angústia, mas ele tem que ter lá todas as pessoas que são em torno, com quem convive e tal, para ser os grandes motivadores dessa ação. Se no passado escondia-se essa pessoa, hoje não. Hoje o papel da família e dos cuidadores, de quem convive, né? Porque a gente também se depara com muitas crianças que perderam suas famílias e hoje estão delegadas a casas de apoio, né? Ou seja, essas crianças que já não têm as suas famílias precisam de uma atenção redobrada, né? Então, é isso. Aderir, né, são outros 500. É verdade. Bom, a Kátia está aqui perguntando para a gente via Facebook. Obrigada, viu, Kátia? Ela quer saber se existem sintomas. Então, beleza, ela está lá no comportamento de risco e, de repente, começam a aparecer sintomas. Quais são esses sintomas? Existem eles? Quando aparecem sintomas, já é tarde demais. Na verdade, você já está bastante avançado. Você tem que, como eu estava falando, testou positivo e tratar. Quando aparecem os sintomas, a gente vê que é porque o sistema imunológico está bastante baixo e já estão aparecendo doenças oportunistas. Okay. E posso perguntar uma coisa? Claro, vontade. Qual a frequência... Você tem uma competição aqui. Que é recomendado uma pessoa fazer o exame? Com qual frequência? Assim, mais ou menos? Depende, mais uma vez, do seu comportamento. Né? A gente vai dizer, depende do seu risco. Né? Mas aí que tá, isso também não é relativo, porque a pessoa casada acha que está tranquila e daí o marido tem uma relação extraconjugal. Exatamente. Melhor usar preservativo sempre. Pois é. Mas a gente fala para fazer com frequência. Fazer todos 6 meses e continuar fazendo. Porque, né? O que mais acontece que eu vejo é isso que você falou. Faz uma vez, tranquilo. Já foi, estou tranquilo, já foi, me livrei, pronto. 30 anos depois. Exatamente. É verdade. Bom, a pergunta aqui tem mais de uma vez essa pergunta, tem a ver com a troca de partidos. Então, eles falam se a política pública, se as políticas de combate à AIDS têm a ver muito com a troca de partidos nos estados. Então, se a política não deveria ser imposta e federal.
A política, na verdade, é federal, e a resposta é federal. A gente tem, ainda bem, nós temos no Brasil, inclusive a resposta brasileira está completando 30 anos, e eles vão, inclusive, lançar um livro agora com os 30 anos da resposta, que tem gente de todos os partidos ali. Foi uma resposta brasileira que realmente foi evoluindo com vários partidos diferentes. Claro que a situação em cada estado é diferente, mas o Ministério da Saúde gere isso de forma nacional e repassa, por exemplo, os medicamentos de maneira nacional. O repasse é feito, então, para os estados. Certo. No caso de campanhas, por exemplo, dentro de escolas, aí tem a ver mesmo com o estado e com o município, sim, né? Sim. Eu acho que era mais ou menos. E até as escolas, elas são, inclusive, independentes. Pode ser, cada escola faz sua Pode própria... aderir ou não. Sim. Aí você tem um polo que sai de um espaço onde tem seres pensantes, né? É uma política. Só que quando você desce e esparrama, aí você tem os problemas culturais, religiosos, né? E não é só partido, né? Tem uma pergunta aqui, meio pessoal, viu, Pedro? De novo pelo Facebook, obrigada, Paulo. Ele está perguntando se na classe artística existe de fato, como parece, uma certa promiscuidade ou se isso é conversa. Eu acho que promiscuidade existe em todos os ramos. Contando o garoto saia justa aqui, sacanagem. Não, acho que é geral. Acho que, mas realmente não podemos contar com a sorte mesmo. E a coisa do uso da camisinha, eu acho que isso também é importante falar da coisa de que existem muitas, né, novas camisinhas no mercado, muita variedade. Isso tem que ser uma coisa comum, né, que faz parte da... Sim, com certeza. As pessoas têm que usar o preservativo. O preservativo tem, como foi falado no bloco anterior, tem várias novidades, tem de todos os tipos, formas, tamanhos, e isso é muito interessante. Mas a gente tem que ver também que o nosso discurso, centrado na camisinha eternamente, não funcionou. Então a gente tem que mudar esse discurso. Essas mensagens têm que ser mudadas. E aí um papel muito importante da imprensa com a sociedade civil de ter essa conversa, de como nós chegamos a cada grupo e como que a gente pode falar por faixa etária, por interesse, essa discussão tem que ser feita. É uma comunicação diferente para cada nicho. Nós fizemos uma pesquisa em 2007, a gente vem trabalhando essa pesquisa exatamente com o adolescente, que seria a maior problemática da aceitação, por que eu estou aqui, por que eu sofro com isso. Existe um esquecimento dentro da saúde, né? A idiatria que cuida do adolescente é pouco desenvolvida, praticada, enfim, né? Isso, nessa pesquisa, o jovem sempre se sente isolado e o maior questionamento dele, que ele colocou para a gente, é o seguinte: puxa vida, eu entro aqui o tempo todo, usou camisinha? Está tomando remédio direito? Usou camisinha? Ah, não usou? Então, vai fazer aulinha. Ele falou, as coisas são tudo muito pré-programada. Eles colocaram, a gente não quer falar só de camisinha, a gente quer falar de empregabilidade, porque, olha, hoje você tem a lipodistrofia que transforma o indivíduo numa caveira. Ele fala, como é que eu vou pedir um emprego com cara de caveira? Alguém vai dar emprego com uma caveira? Não vai. Então, ele começa a perceber que o âmbito da saúde poderia se discutir outras coisas, empregabilidade, políticas públicas, enfim, eles trouxeram tantos elementos, humanização dentro do processo, ou seja, eles querem discutir, talvez, né, as pessoas que estejam engajadas no tratamento não estão tão dispostas a abrir esse espaço, a conversar, porque eu sempre vejo, né, quando você abre espaço para o jovem ou para a criança vem desprovida de qualquer preconceito, né? É tão fácil você levar informação, introduzir, principalmente aquela criança que está no seu processo de aprendizagem, de construção de caráter, né? Agora, o adolescente é um indivíduo que precisa do apoio e ele quer a saúde diferente. Não me venha falar só de camisinha e de sexo. Eles brincam e falam, parece que a gente é máquina de fazer sexo. Só fala disso, né? Só fala disso. Só falamos disso. Então, eu quero falar de outras coisas, né? Talvez a saúde tenha que ser repensada nesse processo. Utilizá-los, inclusive, como agentes transformadores desse processo. É verdade. Bom, a Jéssica quer saber do Pedro se você acha que a abordagem da ficção ao tema da AIDS ainda é tímida. Ainda é tímida? Boa pergunta. Não sei. Eu acho que
Sim, a gente tem muitos exemplos, né, de filmes que tratam desse assunto, mas é interessante isso que você está falando, porque apesar da história do filme Boa Sorte ter essa portadora de HIV, isso não é o tema central do filme. Então, você está trazendo outros elementos. Outros elementos, eles têm... O HIV entra como mais um deles. Então, acho que tem a ver isso com o que você está falando, porque os jovens têm milhões de interesses, né? Então, ali ele está com crises existenciais, está com crises, enfim, descobrir o sentido da vida dele. Não só tratar da sexualidade, né, e do vírus. Então, eu acho que é isso que é importante, assim, se esse assunto tiver misturado com outras coisas, né? For mais um deles, né? Naturalmente entrar. E a coisa, eu acho assim, a coisa do testemunho pessoal, de pessoas corajosas que dão seu testemunho pessoal, eu acho que isso tem um outro impacto também, do que você vê estatística, número, porque o número nunca é comigo, estatística nunca é comigo, eu não conheço ninguém que... Entende? Então parece que aquilo fica distante, né? Por isso que a história do Cazuza é tão impactante, né? Exatamente. Que as pessoas não esquecem daquilo. De várias histórias. Nós estamos fazendo, o NAIDS está fazendo uma parceria com 12 embaixadas em Brasília. Semana que vem a gente começa, então, unindo o dia 1º de dezembro ao dia 10 de dezembro, que é o Dia de Direitos Humanos. Nós estamos fazendo um festival de filmes. E cada dia uma embaixada está mostrando um filme. Então, por exemplo, no primeiro dia é o Clube de Compras Dallas, né? Então, que são impactantes, né? São personagens impactantes. O personagem do Clube de Compras vai falar da discriminação dele com ele mesmo, consigo mesmo, na falta de aceitação, né? É uma discriminação que transcende, né, toda a sociedade, que a pessoa se autodiscrimina. Então, tem vários temas em vários países que conseguiram fazer esse elo, né, também da discriminação da área de AIDS e também discriminação das populações vulneráveis, que a gente tem que pensar também que a discriminação faz com que as pessoas fiquem mais vulneráveis ao vírus. Com certeza. Bom, tem mais pergunta aqui. A Gisele está querendo saber como lidar com as doenças que aparecem com tratamento, como diabetes, por exemplo. As doenças que aparecem vão ser lidadas uma por uma, caso por caso, cada pessoa responde de uma forma diferente ao tratamento e caso a caso. Valdir, você acompanha isso bastante, né? Com as crianças que você acompanha no hospital e afins, assim, o desenvolvimento de outras doenças por conta do vírus, né? Então, a gente tem que entender que nós somos um ser integral, né? A gente não é só biológico, a gente é psicológico, é religioso, é político, é educacional, a gente traz todos os nossos valores, mas é isso. A gente vê, às vezes, as crianças, né? Crianças com o mesmo sintoma, ou o mesmo... Cada uma responde de um jeito. Vai depender se ela foi bem alimentada, se ela teve, né, toda a atenção. A gente vai lidar com um processo social gigantesco, né? Então, é isso. Não dá para você dizer vai ser desse jeito. Não, para cada indivíduo... Você vê, nós estamos vamos entregar agora para o Emílio Ribas, no dia 1º, a associação. Nós criamos 2 personagens. Os alunos da FAAP criaram o Emilinho e o Vô Ribas. O Emilinho nasceu exatamente com essa coisa. É a criança que está na idade dos porquês e ele vai perguntando por que eu estou aqui, por que eu tenho que tomar remédio. Então, ele traz todo né? E ele traz a família, né? Então, é isso. A gente mostrou que, olha, aquele cidadão é preocupado, a família já contemplou, já mostrou para ele caminho. O Vô Ribas é um médico da melhor idade. Então, ele vai estar sempre com um livro, qual é o seu problema, Emilinho? E isso foi tão legal dentro da instituição para a gente poder trabalhar essas diferenças e poder... que nós criamos agora a família Emilinho e Vô Ribas. Então, são 17 personagens e a gente vai engajar com que cada um, o enfermeiro, a enfermeira, a nutricionista... Cada um daqui a pouco vai ter o seu perfil no Facebook, né? Porque o que a gente quer é que com essa coisa mais solta, mais leve, é um cartoon, né? Foi um grande ilustrador que fez para a gente, o Valberci Ribas, o Ricardo Paonessa está dando continuidade, mas é isso, a gente está criando formas de comunicação para poder fortalecer o elo da criança, né? O elo da família como um todo. Então, é isso, a gente vai tentando encontrar caminhos para mostrar que cada um é cada um. E quando você se abre com o profissional da saúde ou com a família, fica muito mais fácil, né, de tratar. E até para se autoaceitar, como você tinha dito, né? Gente, infelizmente, a gente está chegando bem no final
do fórum. Passa muito rápido, muito né? Rápido. Passa muito rápido. E eu só queria fazer uma parte, do mesmo jeito que eu falei do seu jaleco, o seu broche também é um luxo, Georgiana, é lindo. É muito bonito. Especial. Imagina. Bom, antes de eu agradecer a presença de vocês e despedir, eu queria que cada um de vocês desse um recado, contato. Georgiana, fica à vontade. Olha, eu até trouxe uma propagandinha aqui, que nós estamos fazendo, então, a campanha Zero Discriminação, agora bastante forte, a partir do 1º de dezembro. A gente tem Matheus Solano como o nosso ícone da campanha. E obrigada muito pelo convite. A mensagem é essa, a imprensa tem um papel muito importante a cumprir. A gente tem todo um aparato aí para apoiar, o NAIDS está bem disposto e armado para apoiar também. Nós temos o site do NAIDS, o naids.org.br, o Facebook, e tem muito material, a gente tenta traduzir as novidades que estão chegando lá de fora, justamente para ser acessível para a imprensa e fazer notícias curtas, para que se paute cada vez mais a imprensa. Perfeito. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer mesmo. Muito obrigada. Pedro? Eu queria agradecer o convite e convidar todo mundo para assistir o filme Boa Sorte. Está estreando hoje em todo o Brasil, com a Débora Seco, Fernanda Montenegro, Cássia Kiss, Felipe Camargo, grande elenco. Henrique Dias, eu posso esquecer todo mundo, Mariana Lima, quem mais? Gisele Frois. E lembrar assim que muito está se falando que tem essa coisa dela ser portadora do HIV e o filme tratar, um dos assuntos do filme é a morte, mas é um filme que as pessoas dão risada, é um filme de amor também, então você vai ir no cinema e não é uma coisa tão... A gente trata de temas pesados, mas também de uma maneira... Enfim, tem muita vida no filme, tem muita vida também. Muito bom. Muito obrigada pela sua presença, Obrigado. viu? Ainda mais hoje, na estreia do filme, deve estar corrido. Muito obrigada mesmo por estar aqui. Por favor, Valdir. Olha, eu acho que eu gostaria de dar um recado para toda a imprensa, todos os meios de comunicação. Eu vivencio hoje 88 hospitais, né? Nós estamos em 88 hospitais com quase 1.200 voluntários. E eu fico muito triste quando eu vejo os jornalistas, as editorias entrarem dentro da saúde só procurando as péssimas notícias, né? Então a gente só vê péssima notícia. Eu acho que os hospitais precisam aprender, de fato, a entregar a resposta daquela notícia, mas tem que estar preparado para mostrar 3 ou 4 coisas interessantes. Desde 2003, a gente vivencia uma política chamada Política Pública de Humanização da Saúde. Esses núcleos hoje dentro dos hospitais que é obrigado a ter, até para poder promover as boas práticas, precisam aprender de fato a entregar para a mídia boas notícias. Eu acho que a gente tem uma dificuldade enorme. Vem buscar notícia ruim, eu te dou a resposta, mas olha, tem 3 ou 4 coisas boas acontecendo aqui dentro, né? Então, também queria falar para os interessados, entre no site emilinhoivorribas.org.br e também no site do Viva, vivedeixeviver.org.br. A gente está muito feliz porque a gente começou treinando e capacitando voluntários e hoje muitos profissionais da saúde estão se rendendo à arte de contar a história. Fica muito mais fácil na amnese, no entender a história do outro, né? Muitas vezes aqueles 5, 10, 15 minutos olhado com atenção, com toque, quer dizer, vale a pena a gente explorar bastante a contação de histórias nesse processo. Muito legal, muito obrigada, viu, por ter vindo também. Bom, e a gente encerra aqui, então, o segundo Fórum AIDS e o Brasil, foi promovido pela Revista Imprensa, pelo Portal Imprensa, com parceria da ESPM, a Escola de Jornalismo, que nos cedeu aqui o estúdio, estamos aqui ao vivo, direto da ESPM, da Escola de Jornalismo, muito obrigada, e também o apoio do Ministério da Saúde. Se você se interessa em continuar abordando o tema e saber mais sobre o tema, vocês podem acessar os vídeos, matérias, conteúdo extra pelo site www.portalimprensa.com.br/Fórum AIDS. Então a gente fica por aqui e a gente se vê depois. As perguntas de vocês que estão aqui no chat, a gente tenta mandar para as pessoas que vocês fizeram e direcionaram as perguntas, depois a gente tenta enviar, ok? Muito obrigada a todos, boa tarde, até mais.